Olá você, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui sintonizado no canal do YouTube Estado do Amanhã. É no Estado da Manhã, né? É, o Por, canal Estado da por um Manhã. instante eu falei, meu Deus, anunciei o podcast errado. Não, não anunciei não. Estamos aqui no podcast Evento Legal, um dos produtos da Cor de Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, e com toda a licença e respeito, transmitido pelo canal Estado do Amanhã, que é um outro produto da Cor de Mato que trata de inovação e sustentabilidade social e ambiental. Mas do que trata Evento Legal, Johnny? É a primeira vez que eu estou acessando o canal. Evento Legal trata de princípios, de técnicas, de compartilhamento de conhecimento específico aos que gerem recursos públicos na área dos eventos importantes para a sociedade, eventos de interesse público. A gente vê muita complexidade, né, nesse trato com a coisa pública, até que ponto o evento é importante, não é? A gente vê, às vezes, um lado da imprensa criticando o direcionamento de recursos públicos para determinadas ações culturais, esportivas, enfim, eventos de variadas formas. E nós entendemos, a partir daí, a importância de dialogar sobre esse assunto, de dizer que o aporte de recursos públicos na área de eventos é uma obrigação do Estado, uma obrigação. Quando eu falo do Estado, eu falo do poder público, em qualquer esfera, governo federal, governo estadual, governos municipais. Por que é uma obrigação? Porque neste setor de eventos orbitam empresas das áreas de educação, que realizam os grandes eventos de formação, compartilhamento de conhecimento, empresas dos setores culturais, empresas dos setores de esporte, empresas dos setores sociais de uma maneira geral, empresas da área ambiental também. Enfim, eu estou falando aqui para ser resumido, tá? Porque tem a área de ciência e tecnologia, tem diversas outras micro-áreas também que orbitam entre essas áreas estruturantes. O que eu quero dizer com isso? O evento é uma forma de entreter pessoas, é uma forma de gerar alegria, gerar saúde para a alma, para o espírito e para o corpo, mas o evento é também um retorno, o evento que recebe dinheiro público, um retorno do governo dos impostos, das contribuições que estas empresas, que esses profissionais recolhem para o governo. Então o governo tem a obrigação de devolver em implementação de políticas públicas para estas empresas e profissionais, as ações que fomentem o setor, que ampliem as execuções do setor, que tornem possível o acesso das pessoas menos favorecidas a atividades. Eu conheço algumas instituições que permitem, por meio do apoio do Estado, que pessoas que não têm condições financeiras estudem numa universidade, numa graduação de segundo grau. Outros pratiquem esporte nas grandes academias de esporte. E outros participem de escola de música, de dança, de teatro. Enfim, são sem fim o número de benefícios. Então, antes de acreditar numa crítica de uma imprensa marrom, preste atenção. O dinheiro que é para ir para a saúde já está aportado na lei orçamentária anual um ano antes. O recurso que vai para a saúde costuma ser 50 vezes maior do que o recurso que vai para a cultura, para o esporte e para as outras áreas sociais. Então, o que vai para o apoio a um evento está alocado na lei orçamentária. Não é do dinheiro da saúde, é do dinheiro que estava alocado ali pelo parlamento municipal, estadual ou federal. Só uma explanação geral aqui para relembrarmos o motivo da criação do podcast Evento Legal, bem como do Circuito Cultural Evento Legal. A palavra legal tem um sentido de legal, de alegria, de puta, que massa. Mas tem o sentido também de legalidade na aplicação do recurso público. E para consolidar tudo isso que eu estou falando, o nosso convidado de hoje é o símbolo da credibilidade. É o símbolo maior em Mato Grosso, em se tratando de esporte, o símbolo da reputação. É uma longa vida dedicada ao esporte, ao karatê do, para ser mais específico, e um engenheiro que resolve se tornar lutador ainda jovem, acredito eu, e depois dedica a sua vida pelo próximo, com a fundação da sua associação, que já possui mais de 43 anos. Mas antes de falar quem é o nosso convidado de hoje, eu quero apresentar a minha parceira de bancada, que é quem vai, na verdade, com ele conduzir este podcast. Eu vou ser aqui
plateia também com muita honra. Ela que é responsável pelo setor de comunicação da Cor de Mato. É uma jornalista respeitadíssima também em Mato Grosso, especialista em terceiro setor, Aline Coelho. Olá, Johnny, Olá. Tudo bem? Muito obrigada. Realmente, hoje vai ser um dia emocionante para mim aqui. Nesses longos anos, né, que estamos aqui juntos, eu não tinha tido a oportunidade ainda de bater um papo sobre esporte, né, sobre esse segmento que a gente tem, né, dentro das organizações sociais, que é de investimento no esporte, que traz muito mais coisa, né? Quando a gente fala de cultura, as pessoas falam, mas a cultura também atravessa muitos setores. E o esporte também tem esse sentimento, né? E realmente ele é essencial para a formação do ser humano, do caráter da pessoa. Ele ajuda a construir a pessoa que a gente vai se tornar. E eu sou prova viva disso, inclusive pelas mãos do Sensei Huberto, então hoje eu estou muito emocionada de tê-lo aqui. Não sei o quanto você vai ser plateia, né? Porque eu não sei se vai chegar algum momento eu vou conseguir falar alguma coisa, né? Pode ser que a emoção supere aí a necessidade de manter o bate-papo, mas eu quero dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez com você na bancada, Johnny. Realmente, o trabalho no terceiro setor é aquela coisa que a gente aprende fazendo, né? Por mais que a gente estude, que a gente saiba um pouco ou muito, as regras elas se atualizam, né? O trabalho ele vai se arrojando conforme é o dia a dia, e até por isso existe esse podcast, né? Para trazer esses assuntos que está em pauta no momento para o terceiro setor, trazer atualizações, trazer as pessoas que têm reputação, que sabem fazer e que podem agregar de alguma forma para todos nós, né? Então, aqui é um momento que a gente, nesse bate-papo, a gente também aprende muito mais do que simplesmente conversa, né? É muito engrandecedor, realmente. Então, eu devolvo a palavra para você, para falar sobre o nosso convidado. E quero falar que é uma honra estar aqui com vocês dois hoje. Muito obrigada. Obrigado você, Aline. A galera deve estar se perguntando por que ela está falando em choro uma hora dessa. Vocês vão entender. Cliquem aí no curtir, se inscrevam no canal, clica no sininho para receber nossas atualizações. Isso é muito importante para nós. É um pedido que eu estou fazendo de coração. E continuem nos assistindo, porque a partir de agora o nosso convidado será apresentado e vocês vão entender no decorrer do programa por que a Aline está com medo de chorar. Recebo aqui no podcast Evento Legal de hoje esta sumidade, esta pessoa extremamente exemplar, e que vai contar um pouco, primeiro, de quem é ele e depois do que a associação dele fez e faz pela sociedade. Tenho aqui hoje o nosso sensei José Humberto, presidente e fundador da Associação Shotokan de Karatê do Tradicional, a quem entrego a palavra e dando boas-vindas. Muito obrigado, Johnny. É uma honra para mim estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa história. Obrigado, Aline. A Aline é muito especial para nós, que ela participou da construção dessa história. A Shotokan tem uma história linda, mas é construída por uma rede de pessoas fantásticas, de pessoas que dedicaram, ou como atleta, ou como, às vezes, voluntário, enfim, ou como professor. E a Aline e o irmão dela, o Ronaldo, foram muito importantes, foram várias vezes campeões brasileiros, participou em mais ou menos 14 anos, né, da história da Shotokan, e, na realidade, nunca deixou de participar. Efetivamente, fisicamente, ali sim, né? Mas é uma honra para mim, Aline, estar aqui. Você agora, a gente conheceu quando era bebê, quando era criança, né? E hoje aqui é uma moça, uma senhora, uma mãe, e fantástica, uma profissional respeitadíssima, que a gente tem orgulho, né, de ter tido a oportunidade de vivenciar os momentos do seu crescimento, enfim. Muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agora começou a dar tá sentido para a né? ameaça do choro, viu? Quero saber no decorrer do bate-papo sobre essa história. O pior é que eu tive que segurar agora, hein? Eu senti que deu uma embargada. Deu uma engasgada, assim, sei. Então, vamos entregar aqui, né? Ali, Posso favor. entregar? Claro. Posso eu? Deve. O abraço vai ficar pro final, tá, Sensei? Tá bom. Pra gente não atrapalhar aqui, né, o microfone, a equipe. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui para entregar essa lembrança pro senhor. Essa lembrança aqui do podcast, mas minha também.
que é um ponto de contato que a gente chama na comunicação, né? Para quando o senhor vê essa lembrança aqui, lembrar que do evento legal, lembrar da cor de mato. E também usar bastante aqui, tomar sua aguinha aqui, o Marquito já vai ajudar a gente a servir. Olha. Durante aqui o podcast, se hidratar já, mostrando para todo mundo a nossa marca. Pode abrir já que o Marquito já pôr uma água aí, porque nós vamos chorar, né? Vamos precisar se hidratar, né, Marquito? É verdade. E olha, vocês são realmente profissionais diferenciados, porque um detalhe simples faz muita diferença. A gente chama de mimo. É um mimo, é um mimo. Faz muita É um diferença. carinho, um afago, né? Sincero. E realmente é uma caneca linda, muito linda, e não fica simplesmente como se fosse um copo descartável, né? Esse aqui vai ficar na lembrança e vai nos lembrar desse momento maravilhoso que a gente passou juntos. Vamos passar juntos agora. Eu gostaria que o senhor colocasse na mesa do senhor lá na associação, porque tá com o nome, né? Tem o nome? Tem o nome, vai Sensei? ser Tem vai ser colocado. o Sensei e aí depois o nome. E as meninas falaram, você tem certeza que tem que ir Sensei primeiro? Eu falei, absoluto. Por favor. Sensei não tem jeito. Não tem. Agora, não sei, não pode. eu quero aproveitar e entregar aqui uma homenagem que fizeram para mim dos 43 anos da Shotokan, viu, Johnny? Por favor. É um resumo de algumas ações nossas. Pessoal, isso aqui as pessoas podem encontrar em algum lugar? Só entrar Lá em na contato. Shotokan. Quem se interessar, além de termos ela digitalizada, é só pedir para a gente pode enviar. A Shotokan pelo site? Ou pela rede social? Pelo site da Associação Shotokan, mas o melhor, para se interessar, é diretamente na Shotokan ou pela WhatsApp ou coisa assim. Mas tá? eu sou obrigado, então, depois pedir o seu WhatsApp aqui ao vivo para a turma pedir, viu? Eu acho que pelo... Vamos colocar Instagram. Tem Instagram do Shotokan? Tem sim. Associação Shotokan. A Associação Shotokan é assim que escreve, ó, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Lá no Instagram, você entra lá no privado e fala, olha, eu gostaria de saber onde é o endereço da academia, da associação, e também ter uma revista e mais informações para patrocinar a instituição ou até mesmo para levar seu filho para praticar um esporte saudável. Obrigado pelo presente, vou ler com muito carinho. É verdade, o Johnny lê mesmo, bastante. Sensei, vamos fingir que a gente está se conhecendo agora, né? Eu gostaria que o senhor falasse, né? Porque isso é uma coisa que eu costumo sempre puxar essa conversa aqui, né, Johnny? Que quem está aqui no terceiro setor, muitas vezes não começou de onde veio, né? Eu, apesar de ser jornalista, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo produção de eventos, né? Não só produções na área da comunicação, a gente acaba encontrando muito potencial naquilo que a gente faz aqui no terceiro setor. E o senhor também não começou pelo karatê, não é professor... Quando fala assim, né, professor de karatê, o pessoal já pensa, é professor de educação física, né? Por onde que você começou? E por onde que você começou, Sensei Humberto? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Na realidade, meu objetivo sempre de criança, eu queria ser engenheiro. Minha profissão é, assim, foco de engenheiro. Inclusive, quando eu tinha na época de prestar o vestibular, eu tinha ajudado um grande empresário a regularizar a empresa dele. Eu e a minha esposa, que na época era minha namorada, ele me ofereceu uma coisa que acho que poucas pessoas no mundo receberiam uma proposta. Para você ter ideia assim, do carinho que ele tinha com a gente, é uma empresa grande que ele iria montar. Ele me ofereceu 5% da empresa, me ofereceu uma casa, me ofereceu carro, emprego para minha esposa, para eu trabalhar com ele nessa nova empresa, mas com uma condição. Eu tinha que estudar economia e administração. Eu falei, muito obrigado, eu quero ser engenheiro. Né? Nossa. Então, meu objetivo era esse, então eu foquei nisso. Mas voltando um pouco da minha vida, aos 12 anos, foi um marco na minha vida. Aconteceram algumas coisas numa escola, eu fui apartar uma briga e acabei... apanhando. A pessoa, ao contrário, eu fui apartar uma briga que tinha um amigo meu apanhando de uma pessoa que batia em todo mundo na escola. E a hora que ele quis me acertar, e por uma sorte eu acertei o cara e eu fiquei famoso.
E aí... Eu não tive essa sorte. Não, Eu nem apanhei eu. mesmo. E nem sabia essa história também. Aí o que aconteceu? Por eu ficar famoso, as coisas começaram a complicar, porque eram quase todos os dias aparecia uma briga, uma provocação que se transformava em briga. Então eu estava brigando de 4 a 5 vezes por semana, né? Mais ou menos. Que Tinha uma história. programação, né? Ninguém imaginava. Não, então eu acho que fica esse é um ligado. caos inédito, eu acho, hein? Até naquele espetáculo que o Rodrigo fez, ele contou essa história. Eu não sabia que era a sua história, Sensei. Ah, é? Eu tô Mas, descobrindo agora. Então, e aí o que aconteceu? Eu tinha batido numa criança, mais ou menos da minha idade, que era sobrinho de uma pessoa que na época era chefe de briga de bairro, um Meu adulto. Deus. Só E piora. ele prometeu me matar. Só que ele não sabia que eu era uma criança, né? E ele era adulto. Só que eu recebi essa notícia que ele queria me pegar de qualquer jeito. Eu falei, tá bom. Se preparou. Eu me preparando minha cabeça, me preparando, enfim, eu ficava alerta em todas as situações. É uma coisa muito, muito ruim. E um dia, no campo de futebol, estou vendo o pessoal apontando para mim e veio um grupo de pessoas se aproximando e a pessoa falou, olha, é você, enfim, Você quer o eu brigão? achava que você era... Pelo menos um Você é um adolescente, né? bebê e tal, eu só vou te dar uma lição. Só que eu estava dentro do bolso da minha calça, tinha uma limalha de ferro. Eu joguei nos olhos dele Caramba. e bati muito nele. Bati muito. Né? Ele era adulto, muito grande, eu, uma criança, já sou baixo hoje. Né? Imagina com 12 anos. E daquele dia eu falei, agora eu tenho que melhorar minha performance, porque Vai vingar. o negócio vem. E o se não troco tiver a aqui. limalha pra jogar, eu tô morto. Estou morto. Com limalha ou sem limalha, eu acho que eu vou estar morto. Aí procurei, isso foi no domingo, na segunda-feira eu procurei uma academia. E falei, agora eu vou praticar. Não sabia o que tinha lá, karatê e judô. Eu falei, eu quero karatê. Então vamos praticar. Meu pai era contra, mas meu pai falou, se você pagar, tudo bem. Né? E eu falei, tá bom, eu engraxo o sapato se for preciso, mas eu pago. Mas eu vou fazer. E fiz. Por acaso, tudo foi nesses 12 anos, eu tinha feito um curso de datilografia e passei em primeiro lugar. Tinha uma disputa no final. E minha irmã, que era professora, minha irmã quase foi demitida da prefeitura por isso, porque admitiu uma criança a fazer o curso. E eu fiz o curso, mas o prefeito, inclusive, estava presente e viu a disputa. Eu estava com 400 toques por minuto, mais ou menos. Então, eu tirei o primeiro lugar e isso aliviou um pouco a minha irmã. E, enfim, e dali eu saí andando, procurando emprego. E eu vi, olha, eu preciso de moças para datilografia. Só que eu não vi moça, só vi precisas de datilografia. E cheguei ali e perguntei, então eu sou candidato à vaga de datilógrafo. O pessoal achou, até riram de mim. Ah, senta aqui. Tinha uma máquina Olivetti lá, me deu um papel e uma revista Manchete, não sei se você já viu falar, mas já revista Manchete. Mas pode datilografar essa página aqui? A hora que eu comecei, a loja parou. O pessoal do escritório tudo vieram, olhando. Terminei, eu todo metido, puxei aquele barulho, aquele barulho legal que dava naquela máquina, né? E entreguei, o cara olhou, não tinha nenhum erro. Onde é que você mora? E já me botou no carro, fui em casa pedir meu pai para eu trabalhar ali. Eu comecei a trabalhar já com carteira assinada, com 12 anos. Era salário mínimo menor, meio salário, eu acho que era. Mas pagava o karatê. Mas eu pagava o karatê, né? Bom, aí voltando aos meus 17 anos, eu falei, olha, não, eu queria engenharia em Uberlândia. Só que eu fiz prova, eu estudava escola pública, e eu tinha feito prova para a AMAN. E passei. Aí eu falei, olha,
E depois, quando eu fui conversando, fiz amizade com um dos examinadores, aliás, fiscais, que era cadete, eu falei, não é bem isso que eu quero. Aí eu perdi o vestibular de Uberlândia. E lá era anual. Aí minha madrinha morava aqui, em Cuiabá, e falou assim, vem aqui. Vem. Eu falei, não, eu vou prestar aqui. Não, vem aqui. Faz aí como se fosse um simulado. E... Eu falei, tá bom. Para treinar, né? Só para treinar, eu vou. E vim. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu procurei foi uma academia, né? Bom, voltando, quando entrei na academia, nunca mais eu briguei. Então, desde o primeiro dia que eu entrei na academia, nunca mais eu briguei. Então, eu tenho que valorizar o que o karatê me transformou. Bom, quando eu me mudei para cá, aliás, quando eu vim para essa vestibular, eu passei e pela minha média lá, eu era para estar melhor do que eu passei aqui. Eu passei em 20º lugar. Isso em engenharia. Engenharia. Aí eram 40 vagas, eu passei em 20º. Mas pelos simulados que eu fazia, eu deveria ter passado entre os 5 primeiros. Eu falei, não, então alguma coisa está errada. E aí me insistiram, e na época minha noiva e minha mãe e minha madrinha deram um jeito de fazer minha matrícula aqui. E convenceram. Não, você vai ficar lá 6 meses, aí 6 meses você consegue transferência, e tudo bem. Falei, tá bom, eu vou. E vim. Comecei a dar aula, cheguei no domingo, na segunda-feira comecei a dar aula de karatê aqui, na academia do Edmundo Curvo, que é ao lado em frente ao teatro da Escola Técnica, na Marechal Floriano Peixoto. Aí. Essa academia. Bom, aí logo no primeiro semestre, eu já ia visitar as obras que aconteciam dentro da universidade. Todos os dias eu pedia para entrar na obra, todos os dias eu estava ali incomodando. Aí eles você não quer trabalhar aqui? Eu falei, eu estou no primeiro semestre, não sei nada. Não tem problema, você vem para aprender. A gente paga para você aprender. Eu falei, tá bom, comecei ganhando um salário. E as coisas foram... Aí meu irmão que estava formando na engenharia em Uberlândia, pagava para fazer estágio. E eu recebendo para fazer sem nem conhecer. E aí ainda fomos adiante, eu consegui adiantar um semestre, eu fiz as contas e eu conseguiria adiantar um semestre. Se eu me transferisse, eu ia perder um, então seria 1 ano. Se eu conseguiria adiantar aqui ou perder um, seria 1 ano. Bom, aí eu me formei aqui, eu entrei em 75/2, eu me formei em 79/2, quer dizer, foram 4 anos e meio, consegui. Só 3 da minha turma conseguiram antecipar o curso. E com emprego garantido, porque quando eu estava o tempo todo ali na universidade, a última obra que eu trabalhei como estagiário foi a biblioteca da universidade, foi eu quem fiz, né? O projeto? Não, a execução. A primeira foi o RU, a primeira obra que eu trabalhei foi a RU e a última foi a biblioteca. E um dos fiscais da obra era engenheiro da Infraero. E falou, Humberto, você tem um perfil, você pode tentar entrar na Infraero que eu vou te ajudar. Eu fui para a Infraero, me aceitaram como engenheiro. Eu, na época, ainda exigi, ele me ajudou, eu já exigi um excelente salário. Na época, eu consegui ganhando 20 salários mínimos iniciais, que era, da minha turma toda, tinha gente ganhando 5 salários, enfim, eu já comecei ganhando 20. E uma coisa que eu gostava muito, que era aviação, foi excelente. Então, nunca deixei de mexer com karatê. Durante todo esse período, quem me sustentou, meu pai não tinha condições, quem me sustentou foi o meu salário de estagiário e o karatê. O senhor disse que aqui em Cuiabá o senhor já chegou e entrou como professor. Sim, no primeiro dia. O karatê, são quantos anos para virar essa chave do aluno para o professor? É relativo isso, porque não normalmente, se a pessoa treina regularmente, como eu treinava, você precisaria de 5 anos para você chegar à faixa preta. Mas estar na faixa preta não quer dizer que vai ser professor. Só que eu, também pelas circunstâncias, como eu, mesmo criança, eu trabalhava,
Então, eu consegui uma liberação para estudar à noite, mesmo com 12 anos. Né? O juiz permitiu que eu estudasse à noite. Então, eu tinha pouco tempo para treinar quando eu comecei a trabalhar. E aí, quer dizer, eu comecei a ir no horário em que não tinha ninguém para treinar. E começou a aparecer pessoas. Então, eu comecei a dar aula sem ser um professor, naturalmente, desde que eu era iniciante. Então, eu adquiri uma experiência muito grande. Então, quando eu vim para cá, eu era um faixa marrom, em condições de ter feito a faixa preta, mas eu não quis fazer, porque eu queria focar no curso de engenharia, eu queria fazer a manutenção do meu karatê e não como profissão. Né? Bom, eu, então, consegui manter o karatê e a... Aí, aqui eu aproveitei a minha condição de engenheiro. Aí eu montei a Academia Shotokan, não foi nem associação, ela ficava em frente à Assembleia, na época era a Assembleia, onde é a Câmara hoje. Né? Eu montei uma academia ali, tive um sócio inicialmente, que até era um piloto, Luiz Duarte, ele era meu sócio inicialmente ali, e depois eu comprei a parte dele, e eu continuei dando aula de karatê e trabalhando na Infraero. Na Infraero fui conquistando muitas coisas boas, porque eu era um único engenheiro e eu tive que aprender. Eu sou engenheiro civil, mas eu tive que aprender muita coisa da engenharia elétrica, eletrônica, telefonia, som, sonorização, enfim, eu tinha que saber de tudo. Além disso, eu assumi a gerência de operações, de manutenção, de segurança, porque a minha condição... faz tudo ali. Você tinha que fazer de tudo isso. E fui superintendente eventual, substituto, né, várias vezes. Então, eu assumi várias vezes o cargo de superintendente do aeroporto. Aí, em 1991, eu entrei lá em 79, na época, eu estava me formando e já comecei a trabalhar. E em 1991, eu tinha já atletas com nível, já em condições de se integrar à seleção brasileira, então eu queria me dedicar. Aí eu pedi para sair da Infraero. O pessoal falou, você é maluco? Eu falei, não, acho que o karatê, eu posso contribuir muito mais para a sociedade com o karatê do que com a engenharia. A engenharia é para mim, um bom salário, tal, mas eu quero me dedicar ao karatê. E no mesmo ano, eu coloquei 2 atletas na seleção brasileira, que já foram medalhistas no Campeonato Pan-Americano. Em 93, coloquei 4, já foram vice-campeões mundiais. Em 93, já foram 8 atletas, foram campeões pan-americanos. E de 93 para cá, nós ganhamos todos os campeonatos pan-americanos, até o atual, até o ano passado, que foi o pan-americano. Caramba! E de 92 para cá, nós fomos a base da seleção brasileira em todos os anos. Fomos medalhistas em todos os campeonatos mundiais e ganhamos 5 mundiais. Então, a minha dedicação e o meu investimento que foi feito em capacitação foi muito grande. E aí a gente viu o crescimento no esporte de rendimento e tinha muita gente querendo um pouquinho mais. E apareceu uma grande oportunidade. Em 2000, uma escola que estava sob intervenção, tinha gangues, influências, inclusive está aí na revista os depoimentos do diretor, dos coordenadores, que tinha o índice de aproveitamento escolar era baixíssimo, permanência na sala de aula baixíssimo, os professores tinham medo dos alunos. E um contador nosso, que era pai de aluno, foi prestar um serviço para ele e falou, por que você não coloca karatê aqui? Aí eles falaram, tá maluco? É como dar arma para bandido. Né? E eles foram assistir um campeonato nosso, o estudantil lá em Várzea Grande, e viu a disciplina das crianças, da torcida, que não tem aquele negócio, bate, faz, não sei o quê. E falou assim, não, a gente quer experimentar. Na época, tinha um projeto chamado Chané, que era do governo do estado, em parceria com as prefeituras. Eu falei, olha, para a gente corrigir o que está, a gente quer dar aula para todos os alunos da 1ª à 4ª série. Todos.
A Secretaria de Estado falou, não pode, é só para quem quer. A Secretaria do Município falou, não, eu assumo a responsabilidade, vamos fazer. Em aproximadamente um ano, nós conseguimos reverter essa situação. Nós teve uma pesquisa, inclusive, com membros da secretaria, que não queria, dos professores, da comunidade. Foi feita uma pesquisa e foi constatado a melhoria em todos os itens comportamentais, em torno de 80%. Isso aqui em Cuiabá. Em Várzea Grande. Em Várzea Grande. No CAIC de Várzea Grande. Bom, melhorou 80%. Aí foi uma coisa assim, que foi tão gritante que recebeu, vamos falar assim, um foco, né? A Globo fez uma reportagem que saiu a nível nacional. Veio um pessoal do Japão para ver o projeto da JICA. Enfim, aí eu fui convidado como palestrante pela Secretaria Institucional da Presidência da República no primeiro Seminário Nacional do Esporte como Instrumento de Combate à Violência. Depois eu fui convidado para ser coordenador de eixo na primeira conferência estadual. Eu consegui colocar nos anais o karatê como a importância das artes marciais nas escolas, e colocando nos anais, eu fui eleito para representar o Estado na primeira conferência nacional, e nós conseguimos colocar nos anais da Conferência Nacional a importância das artes marciais, e abriu as portas para o Brasil todo a dar aula nas escolas, nos projetos do governo federal, como Segundo Tempo, PET e vários outros. Uhum. E, a nível estadual, os projetos do governo também a gente conseguiu implantar. Bom, por causa disso, né, a Prefeitura de Cuiabá aceitou uma parceria com a gente. Eu tinha conseguido, na época, o prefeito Wilson Santos, um ginásio para as artes marciais. Fui eu quem fui atrás e consegui isso. E nós ali, a prefeitura colocou ônibus para levar alunos dos CRAs para o Palácio das Artes Marciais, e conseguimos um projeto com 500 crianças. E que aconteceu isso até a Copa. Veio a Copa, a gente teve que interromper, mas foi nada é por acaso, foi ótimo, porque aí nós espalhamos pela cidade. Então, nós temos polos em várias partes da cidade, como Pedra 90, Ribeirão do Lipa, Despraiado, enfim, muitos. Uhum. E isso foi excelente. E aí, hoje, a gente conta aí com em torno de 800 alunos que não pagam nem o kimono, nem a faixa, nem exame de faixa, enfim. Tem todo um apoio nosso, técnico. E depois implantamos um projeto de música. Então, hoje nós temos uma orquestra com violinos, violoncelo, percussão, violão, que obrigatoriamente tem que ser karateca. Então, o karateca o karatê entra no karatê e aí ele passa para as aulas de música? Só vai para a música aquele que é karateca, que se interessa em realmente estudar música. Porque aí você já sabe o aluno que você está afiançando para o professor de música. Exatamente. Você já sabe quem que você está passando para frente. Exatamente. E como que é o nome do projeto, Sensei? Música. E ele é realizado também nesses polos? Vai para os bairros? Não, como não, por enquanto a gente tem um polo. A gente ele funcionava dentro da nossa sede, e hoje ele está no Despraiado, que a gente fez uma parceria com o Lar Espírita Benedito da Cura, que tem uma área boa, né, com as salas que foram destinadas para a gente. Então, nós podemos ampliar o número de participantes. Então, está ali no Despraiado. Ainda não. E tem, então, música e tem canto também. E também foi por meio de parceria social? Conseguiu essa doação desses instrumentos? Como é que foi? Como que funcionou? Tudo em cima de projetos sociais apoiados pelo Poder Público, ou pelo Criança Esperança, ou pelo Ministério do Esporte, ou pelo Sicredi, Fundação Banco do Brasil, enfim, são várias as fontes
né, de recursos que a gente vai atrás. E quando não tem, a gente mesmo sustenta por um período, porque todos os projetos é por um ano. Pode acontecer por algum trâmite, porque venceu até a documentação ser regularizada, às vezes demora 2, 3, 4 meses, a gente mantém o projeto. Tivemos um problema com o projeto no Pedra 90, em 2019, nós continuamos, não paramos o projeto. Lá são 120 meninas, nós não podíamos deixar, né? Então, Esse período de transição de apoiadores, quem suporta é a própria associação? a associação suporta, a gente tem a gente mantém uma reserva mínima, mas também a gente vai atrás de parceiros. Novos mantenedores. Novos mantenedores e o próprio, porque nós temos a academia que as pessoas pagam. Então, que não fazem parte do projeto. Ah, entendi. Entendeu? Então, a gente tem, além de uma parte que a gente destina, mas também são pessoas de poder aquisitivo que, a hora que eles veem um problema, eles ajudam. E durante a pandemia, nós fizemos uma campanha, porque as nossas aulas não podiam acontecer. Mas aí nós fizemos uma campanha para arrecadar notebooks usados, celulares, enfim, e montamos aulas online. E aí esses equipamentos foram doados? Para os alunos que quisessem participar. Não foram doados, foram emprestados, teoricamente, emprestados para... porque às vezes o aluno sai, você passa para outro, Sim, se você doar, não tem como Não tem você volta, passar. né? E aí a gente montou e foi, inclusive, aprovado pelo Ministério do Esporte esse projeto, né? Que legal. E conseguimos, junto à sociedade, que nos deu uma luz assim. O primeiro foi um aluno que era vizinho de uma padaria. Aí falou, puxa, vamos pedir à padaria para ceder o sinal do Wi-Fi? Então, nós fizemos uma campanha para as pessoas cederem o sinal do Wi-Fi para eles fazerem as aulas. Olha. Porque só o crédito deles ali não seria suficiente. Né? Então, aí nós criamos uma coisa importante que atendemos tanto o nosso pessoal de projeto de quem não era de projeto, que é os das academias que pagavam. Inclusive, demos aula para o pessoal de Dubai, porque meu filho implantou o karatê lá em Dubai. Ele se mudou para Dubai? Ele ficou lá 4 anos, e a pandemia trouxe ele de volta, né? E então a gente continuava dando aula para o pessoal lá de Dubai, do Canadá, da Colômbia, do Chile, enfim, de vários países, dos Estados Unidos, né? E pelo sistema que a gente usou, tipo Zoom, que a gente usou, a melhor ferramenta para a gente foi essa aí, né? Enfim, são várias ações que a gente faz, né? Mas o objetivo principal não é a pessoa aprender karatê, é ela aprender os princípios que o karatê pode transformar a vida dela. Ah, não, mas eu tenho uma boa família, tá, excelente, vai ser melhor ainda, né? Você vai ficar com melhor concentração, vai respeitar mais, que hoje a questão de limites está muito difícil, né? Complicado, né? E o karatê dá essa condição de você exigir limites, exigir as normas, existe regra em tudo. Então, a gente ajuda a educar não só o aluno, mas também, muitas vezes, a família, porque eles não estão acostumados com isso. Às vezes, aquela ânsia de dar para o filho o que não teve, entendendo que a solução para a felicidade é dizer sim para tudo, vai gerando algo que pode ser incorrigível no futuro, né? Não tenha dúvida. Antes de falar sobre resultados, né, porque o Sensei já até entrou um pouco, né, sobre muito do que foi conquistado, isso é importante, Johnny, o que o Sensei está falando, em relação ao esporte, né? Eu já pratiquei outros esportes por um período muito mais curto do que 14 anos, né? Mas quando a gente fala do esporte, ele traz essa carga junto, né? Que você precisa respeitar aquele ambiente, existem regras que existem ali que você acaba, depois de um tempo, né? Especialmente as pessoas que ficam muito tempo como eu, você acaba trazendo isso como parte da sua característica pessoal também, né? De disciplina, de
de caráter. E eu fico imaginando, especialmente essas crianças de projetos, né? Como eu não fui uma criança de projeto, mas eu era uma bolsista, né? Porque chegou um tempo que meus pais não podiam mais pagar e a academia absorvia o valor da minha prática esportiva ali. Isso acontecia, professor, porque a Aline já tinha demonstrado o talento e o esforço que ela fazia e a qualidade que ela tinha, que ela trazia consigo, ou só porque a pessoa não tinha condições, então vamos ceder uma bolsa? Ou há critérios para a concessão de bolsas? Não, há critérios. Tem que ter comprometimento, né? Inclusive, na nossa sede, onde as pessoas pagam para praticar o karatê, nós temos vários atletas que são de projeto e não pagam nada. Mas para isso eles têm que ser, não só o atleta, mas a família tem que ser comprometida. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos 18 professores. Desses 18 professores, tem eu, meu filho, a sensei minha cunhada, que é a sensei Vilda, a sensei Adaíce, que não vieram de projeto. Os restantes todos são de origem dos projetos. Olha aí. E que nunca pagaram uma mensalidade na academia. E se formaram, faixas pretas, se formaram com professor, porque eles são treinados, são capacitados para serem professores. E eu acredito que quando você vem de um projeto, quando você é bolsista, isso amplia essa visão de construção coletiva, que é o que a gente até conversou um pouco antes, né, com a Daniele. Que é esse pensamento de que a empresa tem que ganhar, né? A academia é uma empresa, então ela tem que ter o lucro dela, né? A associação ela tem que funcionar. Até que quando eu era bolsista, eu auxiliava o sensei em aulas particulares, em outros espaços, outros ambientes que não eram academia. Porque eu não era faixa preta ainda, na academia tinha gente 10º dan lá dando aula, eu era faixa marrom, né? Mas em outros espaços de iniciação esportiva, era possível eu colaborar. E eu não achava que era uma exploração ou que eu estava fazendo algo que eu não devia. Eu entendia que era uma construção. Eu estava ganhando alguma coisa, eu também estava cedendo o meu tempo, colaborando. E eu acho isso muito importante, que infelizmente a sociedade que a gente vive, geralmente a gente não é construído para esse pensamento, né? De que se eu não tenho dinheiro, então eu não tenho nada para colaborar, não tenho nada para dar ali. Né? E os projetos sociais, eles trazem esse pensamento. Além, claro, da oportunidade, né, Johnny? Porque eu sou jornalista, meu pai é jornalista. Eu não sou jornalista porque eu tenho uma inteligência de jornalista. É porque eu tive habilidade, porque eu tive acesso, porque eu tive conhecimento. Então, né, o filho do sensei faz karatê. Pode ser que tinha muitos outros alunos do sensei que tiveram muito mais habilidade que o filho do sensei, mas ele estava ali naquele seio. Então, quando você pega uma criança de projeto que não sabia nem o que era karatê, não sabia o que era kimono, não sabia nada de japonês, né? E você faz ela acessar essa cultura, você permite a ela desenvolver uma habilidade que ela não tinha e que estava ali escondida, que talvez nunca teria se não tivesse um karatê Shotokan lá no Pedra 90, no Despraiado, na Várzea Grande, né? Se não tivesse esse projeto, como que a pessoa ia saber se ela tem habilidade de karatê, se ela não fosse filho do Sensei Humberto? Não é verdade? Porque quando eu entrei no karatê tradicional, em 1994, ai Jesus, também vou entregar minha idade aqui hoje. Eu fui para Shotokan, na época que meus pais tinham capacidade de arcar com mensalidade, e era uma academia de elite. Era para poucos e bons estarem lá. Não era um espaço que podia ser acessado por qualquer pessoa. É tipo um clube, né? Tipo um clube social, as pessoas passavam na porta e olhavam assim, tipo... Sabe? Como que você chegou lá? Como que você acessou esse espaço, né? Porque foi uma escolha dos meus pais, realmente, tendo essa mentalidade de ser um esporte que agregaria muito ao desenvolvimento pessoal, não simplesmente a questão física, porque, inclusive, minha mãe queria que eu fizesse balé, né? Não que balé agregue menos, mas... eu fui com meu irmão para assistir a aula dele e eu falei, não, eu quero fazer isso aqui também, achei legal. Então, assim, realmente, esse desenvolvimento, essa caminhada histórica, eu enquanto atleta, vou sempre puxar a sardinha, mas eu acho essencial para qualquer esporte e eu me orgulho de fazer parte dessa história, porque realmente você levar a quem não teria de outra forma, que é o que nós, enquanto terceiro setor, fazemos, né, com o braço, né, do Estado, levar onde o Estado não vai chegar. Nós vamos fazer isso chegar até lá. E é um orgulho que o karatê chegue, porque é realmente o que o sensei falou, assim.
Não é que a família não seja boa, mas porque eu sou daquele... Minha avó me ensinou, falou, todas as famílias são boas, mas a minha é melhor. Mas as famílias, elas são boas, mas especialmente quando a gente olha na perspectiva social que a gente tem hoje, né? Pais o dia inteiro fora de casa, as crianças, se não estão num projeto de contraturno escolar ou fazendo uma terapia, fazendo alguma coisa, aonde que nossas crianças vão estar, né? E quando você tem um lugar seguro, um lugar onde você sabe que, além de estar lá, desenvolver uma habilidade, desenvolver um esporte, desenvolver muita coisa, ainda vai desenvolver o caráter, disciplina, né? Habilidades de convivência pessoal, trabalho em equipe, que são coisas que eu trago até hoje, é um orgulho realmente para nós, enquanto sociedade, ver isso dando certo, né? Que é muito trabalhoso, né? Você vê pra cara do sensei, eu acho que ele tá até um pouquinho cansado, né, sensei? Acho que ele... A gente cansa realmente, é cansativo, né? Você sabe, enquanto presidente aqui, né? Também, né, Johnny? É cansativo, é exaustivo, muitas vezes a gente chuta o balde, mas vai buscar o balde de volta. Mas pra gente, enquanto sociedade, olhar para essa realidade, é um orgulho realmente, né? Essa questão que a gente começou não com projeto social, a gente começou com a academia, depois buscando alto rendimento, que a gente oficializou a única associação na época oficial aqui em Mato Grosso, credenciada foi a Shotokan, que ela se filiou direto à Confederação Brasileira, por ser a única, né? Porque precisaria no mínimo 3 para fundar uma federação, etc. Hoje, inclusive, a Shotokan tem o status de federação, porque ela é uma entidade de prática, mas também ela é uma entidade de administração. Estatutariamente, ela tem as duas. Interessante. É a única. Né? Porque é um caso raro, né? Uma associação ter a mesma... enquadramento de uma missões federação, aí, né, vamos dizer. E aí, o que a gente vê, você comentou uma coisa muito importante. Naquele projeto do CAIC, por exemplo, um dia a gente promoveu um evento chamado Gachuco, que é onde a gente se isola e tem treinamento de madrugada, tem treinamento pesado, e a gente pegou alguns alunos do CAIC para participar desse evento. Nesse dia, eu fui buscar algumas pessoas e passei, na época, perto do aeroporto, tinha um supermercado modelo. A hora que eu entrei ali, a criança olhou aquilo ali com um deslumbre, nunca tinha saído do bairro dela e visto um supermercado com aquele padrão. Já foi um choque, né? Essa pessoa se dedicou. Depois a gente conseguiu uma bolsa para ela no São Gonçalo. Ela conseguiu evoluir, passou em engenharia, se formou em engenharia. Depois ela foi voluntária de karatê naquela escola que ela trabalhou. Olha aí. Né? E foi campeã pan-americana também. De karatê. De karatê. Outro caso parecido é um outro atleta que uma família totalmente desestruturada, o pai alcoólatra, do lado uma boca da casa dele, tal. E um projeto que a gente fez ali quando a Vilda era estudante de educação física na Univag, né? E montou um projeto ali. E dali surgiu uma pessoa com aquele perfil que eu te falei que é difícil, assim, se você pensar o que tem de futuro. Também conseguimos para essa criança estudar no São Gonçalo. Depois ela conseguiu passar em primeiro lugar para odontologia na Unic. Passando em primeiro lugar, ela foi bolsista e foi até o final do curso bolsista. E foi campeão mundial também de karatê. Então, atualmente a gente, por exemplo, ano passado nós realizamos aqui o Campeonato Nacional. Nós oportunizamos 300 atletas de projeto participarem de um campeonato nacional. Que a gente não é só o social, simples social. É uma inclusão social, porque você está colocando aquela pessoa a participar de eventos que ela não teria condições de participar e não teria oportunidade. Daí nós conseguimos classificar mais ou menos 60, porque na verdade nós levamos 80, mas em torno de 60 dos projetos levamos no Campeonato Mundial.
levamos 80, 79 foram medalhistas. E a maioria dos projetos sociais. E o que era bonito? Não só o título. Muitos nunca tinham viajado de avião, nunca tinham conhecido a praia, nunca tinha ficado, nem conhecido por dentro de um hotel. Ficaram no hotel 4 estrelas. Enfim, imagine isso, essa inclusão social que a gente promove. É muito gratificante. Você vê a hora que as crianças viu a praia, o sorriso, a emoção, aquilo vai direto para a gente. É muito, muito, muito gratificante. Então, cada dia mais, a gente fica mais motivado. É igual ela diz, dá muito trabalho. Acabamos de vir do Campeonato Nacional, fomos com a equipe de 120 pessoas lá em Salvador, conquistamos muito à frente, mais uma vez, o título, né, pela 31ª vez. Eu entendi bem, assim, todos os últimos 31 anos nós ganhamos o Campeonato Nacional. Mas como? Peraí, o Brasil tem 27 estados, né? Sim. Milhares de municípios. A gente está... É o Brasil? Brasil. E aí a Shotokan, nos últimos... 31 anos. É a campeã de todos os torneios anuais de... Karatê tradicional. Sim. Não só o karatê tradicional, que antes não era só o karatê tradicional. Era um karatê que era um só, depois dividiu para tradicional, enfim. Mas a gente continuou ganhando. Independente. Pan-americano que chama? Brasileiro. Brasileiro. Não, isso é nacional. A nacional. Mas melhor que todos, então? Há 31 sim, anos? Sim. Mas isso é uma coisa quase que inacreditável. É uma coisa é quase impossível, inacreditável não, mas quase impossível de acontecer. Há 31 anos, uma academia de um estado fora do grande centro ser o campeão há 31 anos consecutivos. Sim. Sim. Até o nosso técnico que está aqui no meu fone falou que a Sumiu as inspiração da palavras. academia foi o Daniel San, do Karate Kid. Assim inspirado. Na verdade, o Daniel San, ele está dizendo aqui, se inspirou na Shotokan, porque a Shotokan é mais antiga que o Daniel San. Sim. Mas desculpa, professor, eu interrompi o senhor, mas é que isso aí é uma coisa que precisa ser destacada. Faltou, não. Fugiu até as palavras do Johnny, gente. Então Não. é uma coisa que E aí, impactou mesmo. A palavra sobra. Quando eu vou conversar, o meu vocabulário fica assim, ó. Usa essa aqui agora. Não, usa essa outra. Tô brincando. Professor, tem algum segredo? Porque quem está em casa, e eu quero fazer um paralelo aí do Karatê, né? Com da Associação Shotokan, com as outras áreas da vida, né? Porque a mesma disciplina, a mesma entrega, o mesmo esforço, a mesma dedicação, a mesma seriedade que se aplica lá no Karatê Do, se a pessoa aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida empresarial, na sua vida amorosa, eu tenho certeza que vai ser uma pessoa de extremo sucesso, que é o caso da Shotokan. É um exemplo de extremo sucesso de resultado. Porque qual que é o resultado de uma academia numa competição? É ser a campeã. E isso acontece há 31 anos, pelo que o senhor nos relatou agora. Isso precisa de o Brasil, o mundo já conhece isso, eu tenho certeza que eu sou um idiota desinformado, mas outros idiotas desinformados como eu, que pertencem à grande massa, que não vivem nesse mundo do esporte, né? Eu não sou referência para esporte, precisam tomar conhecimento, porque não é só para o esporte, isso é para a vida. Qual que é o segredo do senhor e da Shotokan? Primeiro, eu acho que nós somos privilegiados. Deus tem nos dado o caminho. Falou tudo, né? Deus. Segundo, é capacitação. Nós investimos muito em capacitação. Eu fui o único brasileiro a treinar diretamente com o melhor mestre do mundo, todos os anos, lá nos Estados Unidos, e mais, no mínimo uma vez por ano, lá nos Estados Unidos. E depois, nos outros eventos, chegava a treinar 2 ou 3 vezes por ano com ele. O senhor, com recursos próprios, fala, hoje, exatamente. Semana que vem eu vou viajar, vou capacitar com o melhor do mundo. Todo ano, se eu fazia isso pelo menos uma vez por ano. Teve um ano que a Confederação pagou. Investiu no seu conhecimento. Teve um ano que a Confederação pagou. 1996. Só. O restante foi... E eu cheguei a gastar... Teve um ano que eu gastei $5 mil. Normal era $3 mil para esse evento de
Só que pelo era evento, né? só pelo evento. Por quê? A inscrição é 1.150 ou 1.250 dólares, aí vem a estadia, vem a passagem aérea. E teve um ano que eu, para ficar mais barato, eu comprei passagem picada, Cuiabá, Houston, San Diego. 12 horas aqui, 10 ali, 24 horas lá. Eu fiquei esse tempo atrás, aí 24 horas dormindo num banco de cimento lá no México, para poder comprar dessa. Para ficar mais barato, eu fiz isso. Aí, isso da mesma companhia, American Airlines. Quando eu estava voltando, nunca tinha acontecido, atrasou o voo. No... Eu perdi o voo. Acabei de chegar, tinha acabado de fechar o check-in. Era em julho, período de férias, Alta temporada. alta temporada. Eu tinha pago promoção, 1.000 e poucos dólares a passagem. Aí a moça falou para mim, olha, seu voo fechou agora, não posso fazer nada. Falei, então você vai me Encaixar no próximo. encaixar no... vou ver o que dá aqui. Aí ela viu só depois de uma semana que tinha vaga. E disse para mim, você vai pagar 150 dólares de multa e mais em torno de 2.000 dólares de diferença de passagem. Imagine. E mais a minha estadia de uma semana lá. Uma semana. Com hotel, alimentação, você imagina. Então, ficou mais de 5.000 dólares para mim essa ida nesse ano lá. Se fosse hoje, né? Quase 30 mil, quase 30 mil reais. Mas esse é um ponto. O outro é o que a gente valoriza, a preparação. A gente não foca no resultado, a gente foca na preparação. Ou seja, a base tem que ser bem feita. Aí, nem todos os anos foram os mesmos atletas, mas então a gente consegue esse mesmo. São poucos os atletas que são os mesmos. Eu vou dar exemplo da Sensei Adairce, que foi 21 anos seguido campeã brasileira, individual. Você conhece ela? Sim, melhor do mundo. Ela hoje é minha coordenadora, me ajuda lá. Ela tem mais de 40 títulos nacionais, entre o individual, a equipe, não sei o quê. Meu filho começou com 2 anos de idade, só foi se interessar por competições aos 12, mas ele tinha base. Aos 15, ele foi convidado para a seleção brasileira adulto. Aos 16, ele foi vice-campeão mundial. Ele tem mais de 70 títulos nacionais. Então, a Adairce, que eu falei antes, ela ganhou todos os Pan-Americanos desde 1993. Todos Pan-Americanos. Foi medalhista em todos os mundiais desde 92. E foi campeã mundial em 94, quando ela começou, ela tinha sido campeã mundial. Né? Ela era a referência Então, de qualquer menina, assim, é um sonho. E assim Aquela nós pessoa temos... que você vê assim que sai naturalmente, sabe? Você fala, gente, como que eu vou fazer para ser ali, daquele jeito? E eu posso dizer, falo na frente dela, ela não tem habilidade para o karatê. Eu falo, ele sabe, a gente já teve essa A conversa. Adairce não tem habilidade para o karatê. Tá, eu também não. A Adairce que não tem habilidade para o karatê. Ó, volta a sonhar. Ah, daí se não tem, então... Mas, Não, mas muito a esforçada. dedicação e o comprometimento supera a técnica. A torna melhor A ainda, torna né? melhor. Mas a mesma coisa a Sensei Vilda. A Sensei Vilda foi, nas categorias dela, ganhou todos os nacionais, ganhou todos os pan-americanos, foi medalhista em todos os mundiais. Não tem habilidade, mas ganhou. Por quê? Preparação, dedicação, comprometimento. Então, quando você quer uma coisa de verdade, não é aquela que você fala assim, não, eu quero ser campeão de atletismo ali. Ah, então, vamos começar a treinar agora? Ah, não, vamos deixar para amanhã? Ou então, não vamos treinar hoje porque tem uma festa? Ou não vamos treinar hoje porque tem um aniversário, tem tal? Esquece, não vai ser. Quando você tem um comprometimento e tem um foco e acredita no técnico. Ou seja, se o técnico falar, olha, hoje você tem que abaixar aqui, ela faz. A cega, pode fechar o olho e fazer, ela faz. Então, assim você consegue... Então, o segredo é isso, é você ter realmente ser, para mim, primeiro acreditar que você é privilegiado. Deus está te privilegiando, oportunizando aquilo. Aproveite se você quiser.
Se você não quiser, não aproveite, mas ele está te oportunizando. Então, se você deixar passar, você não vai aproveitar. E nós não deixamos passar. Nós não deixamos a água passar sem a gente aproveitar. Aproveitar a oportunidade. Então, a gente garante que ganha? Não. A gente fala que ganhamos 31 anos, mas nós não ganhamos todas as modalidades. Né? A somatória de pontos a gente ganha. Agora, por exemplo, nós perdemos 4 equipes porque foram desclassificadas por contato. Inadmissível. É um erro. Né? Erro grave. Ou seja, você não pode bater, bateu. Perdemos. Então, erro. O cara não é é só falta. explicar, assim, não admite contato. As lutas que a gente vê no karatê, que a gente vê em outros esportes, né? Outros esportes têm contato. O karatê é o golpe, é o movimento. Não admite contato. O árbitro consegue avaliar se aquele golpe seria eficiente ou não. Entendi. Entendeu? Agora, como não é um esporte de contato, como a MMA e outros aí, então você tem que controlar. Se você não controla, você pode ser penalizado. E uma das penalidades é a perda, a desclassificação. Então, infelizmente, 4 equipes nossas foram desclassificadas por contato. É inadmissível. Mas acontece. Nós vamos buscar corrigir isso para o próximo. Ou seja, não adianta só você ter habilidade ou já estar treinado e, se falhar, você vai ter as consequências. E eu sou árbitro internacional desde 1991. Fui diretor da outra confederação durante 7 anos, depois hoje... Enfim, eu formei os melhores árbitros do mundo, passaram por mim. Né, e o karatê me deu N oportunidades. Eu não conheço, eu passei por 26 países por causa do karatê. Não conheço. Às vezes eu estive lá, só hotel, ginásio, hotel, aeroporto. Por exemplo, quando a gente foi no Caribe, a gente foi em Porto Rico, eu vi a praia 1 quilômetro ali, você via, mas não deu. Tinha tempo de ir. Eu não fui lá nem pisar na praia, eu estive na praia aqui no Caribe. Não sei nem a textura da areia. Não sei, não tenho a mínima ideia. Né? Mas as amizades que a gente tem, o respeito que a gente tem. Eu sou convidado para dar aula em vários países. Né? Os melhores do mundo me convidam para estar. Eu fui o único ocidental a poder assistir o treino da seleção japonesa no dia do Campeonato Mundial que a gente foi em 2000 lá no Japão. Por respeito, por carinho, por tudo. Só faltou um tapete especial para mim lá. Mas me receberam tremendamente bem, me respeitam muito. Enfim, tem ciúmes, você vira vidraça, mas não tem problema. Ah, nem me fala disso. Terceiro setor, coitado, é o bode expiatório para muitos. E ainda mais os que fazem sucesso de verdade com o trabalho. Você vira vidraça. Vira vidraça. E a gente falando sobre formação, né? E você falando o que se destaca, né? O sensei puxar para esse assunto. A gente fala sempre aqui, né? A importância de estudar, a importância de se capacitar. E o sensei, ele formulou, e ele era sistemático em relação a isso, em a gente saber a parte teórica de tudo que a gente faz, sim, de estudar nomes, de estudar movimentos. E aí, querendo ou não, você aprende um japonês meio do Paraguai, assim, né? Assim, a gente aprende japonesinho porque ele editou esse livro, Johnny, que é referência. E ele pode até falar mais sobre essa parte teórica e técnica do karatê, que não é só ir lá fazer o movimento também. É sobre estudar, se atualizar e se atentar às regras, né? Como ele falou, ele tem essa certificação internacional e ele forma árbitros do mundo inteiro, porque ele também parou para estudar, para formular material e para fazer todo esse processo. Eu quero fazer um comentário sobre isso que o sensei acabou de falar para a gente, sobre a preparação. Ele deu uma ênfase para a fase preparatória, né? Eu costumo dizer sempre aqui, a gente tem dedicado um pouco do nosso trabalho, muito do nosso trabalho, para a parte de compartilhamento de conhecimento. A Cor de Mato se julga, né, ou pelo menos tenta ser uma espécie de uma think tank, uma instituição que colhe
dados, colhe informação, colhe conhecimentos, estudos que não era tão acessíveis assim à grande maioria. Ainda que a internet hoje está tudo acessível, mas tem muita desinformação também, muita informação Bastante. imprecisa, incorreta. A gente tenta fazer essa filtragem aqui na Cor de Mato e compartilhar gratuitamente e proativamente. Ó, insistir, fala, assiste, lê. Ó, simplificamos ainda mais o texto. Ó, reduzimos ainda mais o vídeo. Tá só o importante do importante do importante aí. Se te chamar a atenção, aí você tem outras escamas aí que você vai aprofundando nesse conhecimento que você vai conseguir aplicar no que você faz e você vai se tornar melhor com isso. Estamos tentando ser essa ferramenta aos pequenos, né? E aí eu sempre digo aqui, dentro desse discurso, que a gente não é o melhor, não é o maior, não é nada e também não vai ser nesta encarnação, nessa passagem. Não dá tempo para se construir isso, né? De onde nós saímos até nesse nível, a gente, infelizmente, tinha que ter 5 ou 6 vidas. Mas nós, vidas aqui, nesta passagem, né? Que eu falo. Tinha que viver 300 anos, resumindo, para poder conseguir construir o que a gente sonha. Eu gosto de sonhar grande porque nós somos o tamanho do nosso sonho. Exatamente. Nós somos o tamanho do nosso sonho. Então, assim, e aí nesse discurso, sensei, eu fazia ele incompleto. E o senhor me ensinou. A primeira lição, entre tantas que eu já tive hoje, talvez uma das mais importantes, é que, eu digo assim, a gente dá o melhor de si. A gente dá o melhor de si no que a gente faz. E é legal isso que eu digo, eu acho que é legal. Eu não estou errado. Mas é uma informação incompleta que eu estou passando. Porque quando eu falo isso, eu posso dar a entender, e aliás, eu sou prova de que faço isso errado, de que o melhor de si que eu estou dando é durante o fazer, durante aquele momento de execução, eu estou dando o melhor de mim. Eu, como artista, lá eu subo no palco e eu vou dar o melhor de mim em cima do palco. Não. Tem que dar o melhor de si na fase preparatória, que aí a hora que eu estou no palco, a consequência vai ser linda. Na hora que eu estou gravando uma videoaula, a consequência vai ser linda. Na hora que eu estou gerindo os projetos da Cor de Mato, a consequência vai ser linda, porque na fase preparatória eu fui disciplinado, eu fui esforçado, e eu dei o melhor de mim. Então, para mim, essa é a grande lição, e eu já saio daqui melhor, um cidadão melhor, por descobrir isso por meio das suas palavras, de que o segredo está em dar o melhor de si, não na hora que você está executando a missão, mas na hora que você está se preparando para ela. Sem dúvida. Eu acho que se a gente faz isso, Inspirado, o resultado vem. O resultado vem. Aí a gente vai ter sorte. Né? Aí a galera fala, nossa, que cara de sorte. A gente ganhou tantas vezes porque a gente tem sorte. Olha. Está vendo? Exatamente. Nossa. E hoje, Sensei, o senhor acumula esses resultados e anda junto, né? Hoje, atualmente, né? Como você falou, de todos os professores que você tem na academia hoje vieram de projeto, e isso também se reflete na seleção. Essa seleção hoje ela é da associação, ela é do Estado? Como é que funciona para ir representar o Mato Grosso no Brasileiro? Como a Shotokan ela é também uma federação, nesse caso das disputas por equipes é Estado, não é a Shotokan, é o Estado. Porque tem outras academias do Estado que participam também. Né? Participam da seletiva aqui e, obviamente, a maioria dos atletas são da Shotokan, mas também tem os atletas das outras academias, né? que vão disputar a vaga. Né? Então, são 2 divisões que são feitas, categorias individuais por clubes, então por isso você tem um campeonato nacional interclubes. E por dupla e equipe, Embo, Catar, equipe, comitê, equipe e tal, são pela federação. Né? Então isso aí é o que a gente... Mas a gente tem conquistado os dois o tempo todo. Então, não tem Mantém a hegemonia nos dois, por clube e por federação. Quando a gente fala em capacitação, além de eu ir até os melhores mestres do mundo, né? Aí tem algumas fotos minhas com os... Você não vai conhecer, mas quem é do meio, os melhores mestres do mundo, também me oportunizaram estar com eles. Né?
E a gente trouxe aqui em Cuiabá, desde 1985, a gente começou a trazer grandes mestres aqui, para capacitar não só a mim diretamente, mas para capacitar todos os karatecas daqui. Então, no mínimo, eram 2 professores que eu trazia. Às vezes era Sasaki Matida, às vezes era Sasaki e Johannes, a Sasaki e outro. Inclusive, a seleção japonesa da Universidade de Kokushikan passou 10 dias treinando aqui. 10 dias. 10 dias. A gente trocando Conhecimento. né? Porque credibilidade, né? A gente conseguiu. Então, é uma coisa muito, muito interessante. E aí vem, a gente é ousado, né? Eu fui convidado também para ser palestrante na primeira conferência mundial lá na Polônia, do esporte como uma ferramenta de transformação, né? O karatê como uma ferramenta de transformação. Isso agora? Recente? Não, tem aí, eu estou aí, né? Tem uma foto aí. E lá eu passei um pouco aperto, porque na hora da minha palestra eu tinha preparado meu PowerPoint com as minhas observações, né? Naquela página que só eu vejo. Né? Sim. Só que na hora, a estrutura lá não me ofereceu isso. Eu tive que falar sem a minha... Não teve como usar Não teve como usar o meu PowerPoint ali. Mas nem na tela principal ou só a sua cópia? Eu tinha só o passador. O passador. E chegou lá, não tinha nada montado? Não tinha. Tá vendo? Porque, então, eu, como primeiro mundo, eu espero que a coisa esteja montada. Eu não fui checar antes, porque eu estava, não, está tudo certo, então tá bom. Cheguei lá com o meu notebook, não. Você só pega o seu pendrive com a sua palestra e coloca aqui, que quem vai comandar aqui somos nós. Eu tive que improvisar, né? Mas como se preparou? Como tem uma preparação, a gente se vira. Né? Obviamente, alguns pontos que eu poderia comentar melhor, eu deixei passar, porque aí veio um pouco de nervosismo. E ainda mais quando a gente é perfeccionista, né? Para o outro foi perfeito, mas para a gente nunca vai esquecer. Se falta uma vírgula, a gente não vai esquecer nunca, né? Não, o inglês não é seu idioma, então você tem que estar ali, igual você falou, o vocabulário vem. De várias formas aparece para você. E o inglês, a hora que você está ali, vem também, mas ele vem de uma forma que você pode errar, pode dar outra interpretação, você não sabe... O senhor fez a palestra em inglês? Em inglês. O senhor fala fluentemente? Não falo fluentemente, eu me... Se vira. Eu me viro bem. Eu descobri essa semana, eu sou curioso no inglês também, eu descobri que a fluência, ela tem vários níveis. Então, a gente costuma falar assim, não, eu não sou fluente, porque a gente subentende nessa pergunta que você é nativo, como se fosse nativo, fluente nativo. Fala, pensa, dorme, sai, tudo. Não é. Tem as pessoas que são fluentes, mas aquele fluente básico, né? Que tem que pensar, traduzir na mente, não tem tanto vocabulário, por mais que tenha. Então, assim, para o senhor fazer uma palestra em inglês, com certeza o senhor é um fluente, claro que não como gostaria de ser, porque não pratica todo dia, né? Eu falo melhor francês, porque eu estudei o curso completo de francês. Eu ia, inclusive pela Infraero, eu passei em 3º lugar do Brasil para fazer uma pós-graduação na França. Que legal. Né? Tem história, né? E fez ou não? Não, porque eu saí. Né? Que ele abriu mão. E também eu falo um pouco de espanhol, que eu dou aula em espanhol, eu dou aula em inglês, eu dou aula em francês, enfim. Porque a gente tem essa clientela. Sim, né? em outros continentes. Eu não falo tão bem, mas a gente... O suficiente para ser entendido. Para trabalhar. Sim. Né? Então, é assim... Agora, meu filho fala fluentemente bem o inglês, com os 4 anos que ele já falava bem, 4 anos lá em Dubai. Inclusive, é interessante, quando eu estive lá, eu estive 4 vezes em Dubai, e teve um dia de uma aula, um curso que eu fui dar, que você tinha, tipo, 12 países diferentes fazendo aula com você. Então... Tem hora que alguém falava em inglês comigo, outra hora o cara falava em francês, outra hora em espanhol, outra hora... Enfim,
é muito, muito interessante. É legal, o cérebro que se vire. O cérebro tem que se virar mesmo. Mas é muito legal. Lá, no caso, as aulas são em inglês, né? Não é nem em árabe, mas é em inglês mesmo. Às vezes mistura um pouquinho e tal. Meu filho já misturou algumas coisas em árabe também, mas todo mundo fala principalmente em inglês. O que o senhor está falando aí sobre a questão da língua, ela parece que, ainda mais no mundo de hoje, com tecnologia, com tradutor instantâneo, etc. e tal, parece que não é um assunto importante, assim, de maneira geral. Dominar, especialmente o inglês, que é a segunda língua mundial, né? Todo país fala a sua língua e precisa falar o inglês. Eu tive em 2010 na Europa representando Mato Grosso, em algumas reuniões buscando recurso, intercâmbio cultural para a Copa, para o ano da Copa, que seria 2014. Mas desde antes, algumas instituições vieram para cá, já por conta desse evento internacional. E aí, quando eu cheguei lá, na primeira reunião, a pessoa que nos recebeu em Roma, e depois uma outra que recebeu na Suíça, a primeira coisa que ela fez foi puxar assunto em inglês, né? E aí eu fui obrigado a falar que eu não era fluente, não falava inglês, que eu preferia falar em português ou em espanhol. Eu falo espanhol razoavelmente. Aí ela olhou para mim e deu uma parada. Em Roma não, mas na Suíça a pessoa falou, mas você está representando o governo do estado de Mato Grosso aqui e você não fala inglês? Eu falei, não, a ponto de entender com tranquilidade, não. Eu vou ter problemas na compreensão, então eu prefiro falar em português ou em espanhol. Ela falou, mas é importante você então estudar inglês, é a segunda língua do mundo, né? Então, por você pessoalmente não, mas pela instituição que você representa, é importante você dominar o inglês. E ela falou para mim isso em português porque ela trabalhou na Transbrasil muitos anos e morou no Rio de Janeiro muitos anos. Então ela nos recebeu na Suíça, mas ela falou comigo em português porque ela tinha morado no Brasil. Mas ela achou... E o suíço ele é muito sistemático, né? A Europa é um país... Mas o suíço, mais do que os outros países, eles são sistemáticos, exatamente pela disciplina, pela entrega que eles têm aos estudos, a dedicação, a seriedade que eles tocam as coisas. Eles não conseguem compreender um representante de governo estar numa reunião e não dominar o inglês. E tomou uma enquadrada em Suíça. Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu continuo não falando fluente inglês, mas eu confesso que eu tenho estudado bastante. Sempre que eu posso, eu me entrego aos estudos da língua. Em 2000, eu também eu tinha estudado um pouco de japonês. Quando eu estive no Japão, eu escrevia e falava, mas nunca fluentemente nada. Mas o suficiente para ler. Às vezes eu não entendia nada do que era, mas eu sabia traduzir aqueles ideogramas, os ideogramas para o nosso comida, Romandi, banheiro, a gente para Romandi. Então eu conseguia traduzir às vezes o que eu precisava, né? E também dava para me comunicar o básico em japonês. Mas se entrasse numa reunião e falar aqui vai ser tudo em japonês. Esquece, não dá. Né? E principalmente eu tenho o cuidado de que tem os costumes, às vezes palavras. Quando eu tenho uma briga mesmo em inglês, uma discussão que vai nortear alguma coisa, eu prefiro ter um tradutor. Porque uma palavra pode mudar. Então, às vezes, coincide exatamente aquele vocabulário que é uma armadilha para você cair. Né? Então, eu prefiro ter um tradutor, mesmo entendendo tudo. Né? O que ele está falando é sobre cultura, né? Às vezes, o peso de uma palavra. E aí... Eu cito mais uma vez um exemplo, lá na Suíça. Eu só andava de chapéu até então, né? Mato Grosso me conhece, o Johnny Everson, que só anda de chapéu onde vai. O dia que você estava sem chapéu, eu estava esperando ele na porta de casa, eu passei reto por ele. Onde que você tá? Poucas pessoas me reconhecem, ainda hoje, que eu já tenho andado sem chapéu há mais tempo. Mas naquela época eu andava só de chapéu. Só na missa eu não ia de chapéu, porque é pecado entrar de chapéu na igreja. Mas eu entrei de chapéu numa reunião, na casa de um representante do governo suíço. Essa pessoa, que já tinha me chamado a atenção quanto à língua, me chamou no canto e falou, tira o chapéu, coloca no chapeleiro aqui. Eu falei, mas
eu não arrumei o cabelo direito. Ela falou, problema seu, você vai ficar desarrumado com o cabelo, mas ninguém entra na residência de ninguém e nem num órgão, numa empresa que tem cobertura, que é fechado, não entra. É desrespeito. Pode até entrar, mas não vai ser um comportamento adequado aqui. Então você tem que tirar o chapéu. Aí eu falei, nossa, é cultura, né? Outra lição. Aí eu falei, eu vou ter que arrumar um jeito de andar meio penteado. Porque o chapéu vai ter que sair. Dentro do chapéu, né? Hoje... Desceu o chapéu, pentei o cabelo. Hoje eu tenho andado sem chapéu às vezes, por conta disso. Cada lugar tem sua particularidade, que a gente tem que ter Exatamente. cuidado, né? E lá eu tenho um carinho, que ela sabe, com os meus alunos, que eu abraço, eu beijo, etc. A hora que cheguei em Dubai, você não pode pegar nem na mão. Uma mulher, se ela não te der a mão, você nem faz isso. Ou ela te dá a mão, ou você não tem essa possibilidade de cumprimento, né? Aí tá bom. Aí tem uma professora lá que nunca tinha estendido a mão para ninguém, ela estendeu a mão para mim. O pessoal já ficou achando estranho, né? E uma muçulmana lá, eu dei aula, um curso, e eu corrigi o filho dela, fiz tudo aqui, papá. A hora que chegou no final da aula, até a minha nora estava fazendo aula, estava a mulher do doutor Nicandro fazendo aula, que são brasileiros ali e tal. As outras tudo eu só cumprimentei assim, papá, mas elas eu beijei. Aí quando eu saí, a mãe além de me estender a mão, me cumprimentou e me deu um beijo. Todo mundo falou assim, o que está acontecendo? Você veio aqui revolucionar a cultura. Você está estragando a cultura do povo aqui. Foi uma coisa muito, muito interessante. Interessante, né? E a gente, às vezes, aquelas pessoas com burro, que você não pode nem olhar no olho delas. Né? Não pode olhar, não pode focar. Você tem que olhar disfarçado ali, né? É cada costume, né? É cultura. Tem um shopping lá, que eu com a minha esposa, a hora que eu li a placa, você não pode pegar na mão, nem da sua esposa. Não pode. Então, é a coisa mais estranha. É uma transformação que acontece. E não só você levar essa transformação para lá, né? Só para... Acho que o nosso tempo já está superado, né? Mas só para amarrar aqui, essa transformação cultural também acontece a partir do momento que a gente se dispõe a fazer ela aqui, né? Exatamente. Que é o que você falou, da criança que se propôs a pensar... poder, né, estar no outro lugar, numa outra realidade, a partir então, e aí, dessa oportunidade. Nesse sentido, depois de toda essa aula, né, que a gente teve e está tendo aqui, Aline, eu não vou abrir outros questionamentos, porque, de fato, a gente já está com mais de 1 hora de podcast. Por mim, eu ficaria facinho 6 horas aqui, no mínimo, batendo papo com o professor, e até já fica aqui a cantada para o senhor voltar em outra ocasião, tá? Porque eu acho que a gente tem muito mais para aprender com o senhor. Mas o que eu quero dizer é que aí eu vejo a escola, acho que mudaram já essa regra, mas não podia reprovar aluno por um período aí, por uma regra que colocaram com base num certo político do passado que criou essa história de que a escola não podia reprovar e tal. Que sociedade a gente vai criar se o aluno não entender a necessidade de se esforçar, de preparar, de ter disciplina, de levar a sério aquilo que ele está fazendo? E se ele não tem uma punição, não, mas um resultado daquela da dedicação ou da não dedicação, dedicar, né? Por que ele vai? Ele não entende do mundo ainda. Em idade infantil, juvenil, ele não entende o mundo. Eu falo isso porque eu estou com 50 anos e eu sou um exemplo disso. Com 18 anos eu achava que eu era um gênio e que eu já sabia o que eu precisava para poder alcançar os resultados que eu queria. Primeiro, que eu não sou um gênio. Segundo, que eu não sabia nada. E terceiro, que o resultado que eu queria para mim naquela época, eu vejo que era um equívoco, era uma ilusão. Então a gente não sabe nada. E a gente pensa que sabe, com toda segurança. Naquela época, nos meus 18 anos, que já era uma outra geração, a gente já pensava assim, imagina a geração de hoje, essa geração globalizada, internetificada. Tu criei mais uma palavra porque eu sou artista e eu tenho liberdade poética para compor. Então, internetificada, já lança aí e dá o direito depois. Vamos cunhar. Então, assim, olha só a confusão. A pessoa leva a escola na brincadeira, no final vai para o ano seguinte. O que a gente vai ter? Aí o professor vem aí
com um exemplo de sucesso real, e dizendo que o segredo é a preparação. A preparação é uma palavra ampla também. Estudo, disciplina, pesquisa, dor, no pain, no gain. Há exercício. Se você não sentir aquela dorzinha no músculo, você não o está desenvolvendo para que ele te ajude na sua competição. Como que para aquela perna para cima? Né? Do karatê essa posição. Né? Se não for aquela musculatura, e se ele não sentir dor durante o processo de desenvolvimento daquele movimento perfeito. Olha só. Então, professor, primeiro, eu quero agradecer, antes mesmo do final do podcast, agradecer a sua vinda aqui, o senhor sair dos seus afazeres, né? Das suas tarefas, dos seus compromissos, e dedicar um pouco do seu tempo, de sua vida, do seu conhecimento, das suas experiências, aqui com nossa audiência do podcast Evento Legal, aqui na Cor de Mato. Fiquei muito feliz, estou muito honrado de estar com o senhor aqui. Gostaria muito que o senhor voltasse mesmo, que se tornasse aqui a sua casa, no sentido de expor suas dores também sobre esse processo tão complexo e dinâmico de gestão de recursos no terceiro setor, especialmente quando vem um recurso público, né? Um processo delicado, a gente lida com outras pessoas, com outros setores, então a gente gera recursos de parcerias, que é cooperação mútua de vários entes envolvidos. Aí esse consenso, essa harmonia é uma busca permanente e complexa, né? Porque cada um tem um entendimento da legislação. Então, tem muitos temas que eu gostaria de tratar com o senhor e aprender com o senhor, diante desses 43 anos de existência da associação e diante de tantos anos de vida que o senhor tem dedicada ao próximo, né? Abriu mão de um sucesso pessoal e profissional como engenheiro para ter um sucesso no propósito de ensinar pessoas a se tornarem melhores. Então, eu queria deixar o senhor bem à vontade para falar de algo que a gente não tem abordado aqui no nosso bate-papo, no podcast, e de falar de algo que a gente, de repente, abordou, mas que precisa de uma atenção melhor, ou que o senhor quer, de repente, pormenorizar aí os detalhes do que a gente tem abordado. O senhor fica à vontade, o microfone é seu, a gente caminha para os momentos finais aí do nosso podcast, desta edição. Mas eu quero que o senhor fique bem à vontade para falar o tempo que o senhor quiser de coisas importantes que a gente não tem abordado e que tem a ver com o contexto do podcast de hoje, né, Aline? Com certeza. Bom, você falou aí de uma coisa referente à disciplina. Sim. Né? Eu acho que, a respeito da preparação, se você não tiver disciplina e respeito e acreditar naquilo que você realmente quer e naquelas pessoas que estão com você, não vai adiantar. E o karatê, eu acho, considero uma ferramenta fundamental na formação de qualquer um, não o resultado em si da luta, ou seja, você pode não aprender karatê. É o que nós tínhamos objetivo na escola, na primeira escola. O objetivo não era ensinar karatê, era transformar a pessoa para ser bons cidadãos. Se vai aprender karatê ou não vai aprender, não é problema. Você pode escolher ali alguns que vão aprender karatê. Então, a gente não ensinou tantas técnicas de karatê para eles, porque não dava tempo. Você tem 150 ali, cada turma era 3 turmas de 150 alunos. E, inicialmente, você não conseguia nem alinhar, porque eles não respeitavam os professores, nem ninguém. Teve um incidente no primeiro dia de aula, que a nossa professora, que mede 1,45 m, um aluno daqueles que era problemático na escola, dá um tapa nela. Do jeito que veio, voltou, o menino cai. Como é que faz? O que vai acontecer, né? Às vezes o papai vai lá, a mamãe fala, como você bateu no meu anjinho? Próprios professores, né, assustados, o que iria acontecer? Que ferramenta é essa? Você vai começar a bater em todo mundo, né? E, na verdade, aquilo ali foi uma oportunidade que Deus também ofereceu, porque a pessoa mais temida, mais problemática, viu que mesmo com a miniatura, ele não teria como disputar alguma coisa, né? E ele passou a ser um parceiro nosso. Eu acho que a questão dessa disciplina, hoje, os pais estão protegendo demais os filhos.
Ou seja, o professor não pode falar alto com o filho que vai reclamar. E nós, dentro do Karatê, a gente não tem isso. Ou seja, já aconteceu. Você reprova um aluno no exame. Aí uma pessoa importante da sociedade vai lá e tira o aluno e leva para casa, que não poderia ter reprovado. É aquilo que você falou aí. Na verdade, depois, né, era até um comandante aí do exército, aí, que a mulher que foi lá e tirou, ele não estava presente. Passado uma semana, mais ou menos, ele me chama, ver se eu podia ir lá no quartel. Ele falou assim, olha, Humberto, sensei, vocês me deram uma oportunidade que eu nunca tive, porque todos os relacionamentos que a gente teve super protege mais, porque eu sou o comandante, eu sou o fulano, eu sou o coronel, eu sou não sei o quê, e ninguém coloca dificuldade para meus filhos. E vocês reprovaram meu filho. E minha esposa, em princípio, não aceitou, ela estava do lado. E não aceitou e já tirou, mas hoje a gente reconhece que, ela reconheceu também, que foi muito bom para a formação dele, que é assim que é a vida. Então a gente tem que agradecer. Né? E outro exemplo, assim, só que foi ao contrário, que foi atendido imediatamente, um exame de faixa lá no Fiotão, um dos alunos que iam chegando para fazer o exame, era filho daquela juíza Erondina. Eu tinha acabado de fechar o portão, porque era 15 minutos antes. Aí ela chegou com ele. Eu falei, doutora, sinto muito, mas ele não vai entrar. Passou do horário. Ela me deu os parabéns. Porque ela, uma juíza tão importante, seria muito fácil abrir as portas para... Eu tinha acabado de fechar. Poderia não ter fechado. Eu estou vendo ela chegar, eu deixar. Não. Ou seja, se você é correto na preparação, inclusive isso faz parte da preparação, você vai conseguir sucesso mesmo. Eu quero pedir para que os pais observem. Observem que quando você só coloca teu filho numa academia ou em qualquer lugar onde você confia. Então vá, assista às aulas, verifica, confere. Mas depois que colocou, conheça as regras. Quais são as regras? Se você aceitar as regras, deixa os professores tomar conta. Pode fiscalizar, pode fazer tudo bem. No Japão, por exemplo, quando a criança, eu via o treinamento deles, a criança, por algum motivo, falhou, ele levava um tapa no rosto, vamos falar, tapa na cara, de cair no chão. Sério? A criança levantava e falava, domo arigatou gozaimasu, 3 vezes. Ou seja, muito obrigado pelo que você está fazendo por mim. Se você está me repreendendo dessa forma, porque você gosta de mim e quer o meu bem. Mas é a regra deles. Então, a criança sempre... E aquele que aquele dia eu via levando aquela tapa, foi campeão mundial. Ou seja, então... A gente assim, não está falando para bater nas crianças, tá, não gente? estou É só um falando. exemplo. Eu dei um exemplo de que as regras... Conheça as regras, é o que eu disse. Se você aceita as regras... aqui, a gente não passa por passar. Aqui tem que chegar... Dia de evento, chegar antes do horário, senão não vai... Enfim, se você conhecer as regras... Tem responsabilidades, né, também. Conheça as regras. A gente pode chamar a atenção. Eu posso tirar a faixa. Ah, não, mas você está humilhando meu filho. Ele vai ser repreendido na frente de todo mundo. Nós temos uma ponteira que tira. Nós temos uma ponteira que é dada pelos pais. Ou seja, antes de fazer o exame, mudar de faixa, você tem uma ponteira já da cor da faixa seguinte. E uma delas é dos pais. Ou seja, a responsabilidade dos pais em relação à disciplina da criança em casa. Se ela não tiver em condições de fazer o exame, não adianta ter técnica. Então, isso é uma regra. O professor a gente dá uma para o professor. Se lá na escola não tiver disciplina, não faz, se o professor não der autorização. Então, não é só a técnica. Isso é uma regra. Se aceita as regras, então, se
uma hora o teu filho for penalizado, é porque precisou ser. Então, você vai com isso fazer com que ele cresça, não só na área que ele está praticando, é para a vida. Nós temos que formar as pessoas para a vida. Você pode ganhar, pode perder. E você tem que saber respeitar o seu adversário. Quando numa luta, você cumprimenta antes. Você fala, aquela vênia que é feita, você diz para ele, é como se você estivesse dizendo, John, usa a tua melhor habilidade para eu testar as minhas. Aí você me acerta. Ao invés de eu ficar bravo com você, eu vou te agradecer. Muito obrigado. Você mostrou um ponto falho que eu preciso melhorar. Então, depende do ponto de vista que você quer. Não, ele me bateu agora, eu arrebento ele. Não é esse o tratamento que deve ser. Então, se você estiver disposto a isso, você vai crescer. E você vai superar as dificuldades. Não só. Se você aloprar numa empresa, achuta o balde, você pode perder uma grande oportunidade lá para frente. Enfim, você tem que fazer essas analogias e que a gente tenta ajudar durante a nossa formação. Ou seja, você tem que ser educado, saber recuar quando precisa, saber baixar a cabeça quando precisa, agradecer quando colocaram a pedra no seu caminho, porque foi para o seu crescimento e não para a sua dificuldade. Então, a partir daí você vai crescer se você superar. É isso que eu queria deixar a mensagem. Aline? Inspirador, não é? Inspirador. Eu fico assim, sem palavras. Eu tô aqui. Eu falei, eu vou assistir esse podcast aqui pelo menos 10 vezes para não só ouvir, mas introspectar. Mas essa transformação pessoal, ela tem um efeito cascata, né? Como o Sensei falou, da questão de estar em todos os ambientes. E o que eu, enquanto atleta, enquanto aluna, eu via muitas vezes. O jovem, a criança, por estar ali, né? Todos os dias, ela se adaptava àquela conduta, né? Aquela regra, aquela disciplina, aquela responsabilidade. E muitas vezes os pais iam com estranhamento o que estava acontecendo ali dentro. Porque não era como um filho, como o Sensei citou, né? E como eu citei no início do nosso bate-papo. Era para poucos e bons você poder fazer um karatê, né? Então, você pegar um filho de um juiz, um filho de um milionário, pôr para limpar tatame, pôr para esfregar kimono, entendeu? Fazia parte de todo esse processo de construção do caráter. E tudo isso realmente ele cria um efeito cascata, né? Que os pais param para observar o que a gente está fazendo, está correto? É possível? Porque aquela coisa muitas vezes, às vezes, colocar o jovem, né, ou a criança, numa situação mais limítrofe para aprender o que ela tem que aprender, né? Não simplesmente com a questão física, né, de contato físico, mas de fazer pensar sobre as próprias atitudes mesmo, que às vezes no dia a dia a gente só vive, né, no automático, a gente não se coloca nessa situação, né, de fazer a criança fazer alguma coisa que não seria da rotina dela. Por exemplo, limpar um tatame. Você usa esse espaço. Sim. Que é uma regra japonesa, inclusive, que a gente aprende no karatê. Não é que a gente muitas vezes, né, numa família classe média, né, mediana, no mediano que eu digo assim, de ter uma estrutura, né, financeira, de ter uma escola, de ter uma possibilidade. Geralmente a criança não recebe uma responsabilidade logo de cara, né? E no karatê você acessa aquele espaço, você ajuda a limpar aquele espaço, você ajuda a cuidar daquele espaço. E é porque aquele espaço também é seu e você tem que se respeitar e ajudar a cuidar. Então, muitas vezes, seria algo que a gente não aprenderia, muitas vezes, até chegar na vida adulta, né? E pensar que o público também é meu, né? Que eu também faço parte, a responsabilidade sobre o todo também é minha, né? Não é só do outro. Então, isso é muito bacana a gente pensar todo esse efeito que é trazido com o efeito de transformação social, realmente, né? A partir de um esporte, a partir de um projeto social, a partir de um sonho de uma pessoa, né? De um projeto que, com certeza, não caminhou sozinho, como o senhor já citou, né? Alguns parceiros particulares, citou o governo do estado, mas também citou a tia Dais, a tia Vilda, e todo mundo que tá com você nessa caminhada, mas tem que ter um maluco, né, Sensei? Tem que ter um primeiro maluco para sonhar, né, Johnny? Tem que ter. Para pensar como as coisas poderiam ser. E se fosse diferente, né? Tem que ter o visionário para falar, e se a gente pudesse chegar lá, como seria isso, né? Então, é muito bacana para mim, que já ouvi muitas vezes algumas dessas histórias e algumas eu não conhecia.
E foi muito importante esse bate-papo aqui. Até pouco tempo atrás, a Aline chamava pessoas como o senhor de megalomaníaco. Ela achava que a pessoa que sonhava grande demais e que poderia chegar aonde a Shotokan está, com 31. Ele nunca vai esquecer. Não, eu não vou esquecer. Isso para mim. Então, quer dizer, lá atrás, o senhor fala, quando o senhor saiu de lá da Infraero, ela ia falar assim: olha, eu admiro. Você é um megalomaníaco, ela ia falar, né? E ela falava para mim, embora eu seja. Porque eu sou apenas alguém que quero chegar pelo menos em 10% da estrada que o senhor construiu. Né? Mas eu também, eu saí de algumas condições como profissional, quando jovem, que eu já estava encaminhado também, para tentar me tornar um artista famoso nacionalmente. Depois acabei caindo nesse mundo da coletividade com o Conselho de Cultura do Estado, e daí eu fui para outras portas dentro da cultura e de ações sociais. Mas eu era gerente de uma concessionária de caminhões americanos, na International Caminhões, com viagem marcada para Chicago para fazer treinamento. Já tinha passado por treinamentos em Canela, no Hotel Laje de Pedra, onde só tinham donos de concessionária, e eu estava ali entre eles, porque o dono da minha concessionária falou: vem comigo, você é meu gerente de vendas. E eu tinha 22 anos de idade. Então, assim, e eu estava encaminhado já, financeiramente, profissionalmente. Aí, aos 23, 24, eu pedi conta da empresa e fui morar no Rio de Janeiro para poder começar a carreira artística. Aí, quando acabou meu dinheiro, eu falei: não quero mais ser artista. Eu tinha uma reserva. Aí eu parei e falei: não, é fácil, né, ser artista com dinheiro guardado. Né? Agora, na hora que precisa do cachê para viver, eu quero desistir? Negativo. Eu vou provar que tem uma chance de vencer. Nesse momento, meus irmãos entram comigo no projeto também. E aí tornaram o fardo menos pesado. A gente continuou sofrendo, mas distribuía o sofrimento. E depois começamos a distribuir também as alegrias. Multiplicar as alegrias, né? De estar tentando alcançar um sonho e cantando, fazendo o que gosta e etc. e tal. Enfim, mas é pauta para um outro podcast também. Com certeza. Né? E... Enfim, obrigado por nos ser essa referência, obrigado por trazer honra, por representar o Estado de Mato Grosso da forma que a Shotokan representa perante o mundo e que o senhor representa também perante o mundo. Então eu agradeço em nome da Cor de Mato, em nome do terceiro setor, em nome da minha família, dos nossos membros, do time da Cor de Mato aqui, que são todos visionários e sonhadores e megalomaníacos. Sim, senão nós estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. E, mais uma vez, deixo aqui aberto se o senhor quiser se despedir do nosso público, nossa audiência, alguma mensagem final, para que fique registrada aí, mais uma vez, sua presença aqui no nosso podcast. Só gratidão. Eu acho que o que resume qualquer resultado, seja ele grande ou seja pequeno, é gratidão, porque a gente nunca trabalha sozinho. A gente sempre tem alguém por trás, sempre tem alguém ajudando, sempre tem alguém que te inspirou ou fez alguma coisa. Então, que a gente cultive essa qualidade que é a gratidão. Eu agradecer a Aline, né? Amo você e sua mãe, eu falei com ela hoje, foi quanto tempo, foi muito legal. E você, John, foi um prazer estar aqui com você. E a audiência, se tiver paciência de assistir o podcast, né, que sirva para alguma coisa. E nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer orientação. Nossa equipe, eu tenho uma equipe fantástica. A gente, igual eu disse, nunca somos sozinhos. A gente luta, acredita, faz o que é possível. Minha família tem me apoiado muito, porque, imagine, igual quando eu fui sair do emprego, eu falei: estou saindo. Já era casado, já tinha filhos. Já era casado, né, tinha filho. Então, como é que faz? Enfim, mas minha mulher falou: é isso que você quer? Tá bom, vamos. Falei: pode passar dificuldade, não tem problema, nós estamos juntos. Né? Amém. E meu filho seguiu a gente, não era obrigado, ele é formado em administração. O segundo filho é formado em educação física e depois fisioterapia. Hoje se especializou em osteopatia, até não está morando mais aqui em Cuiabá, está morando no Sul, porque se casou e a esposa dele foi transferida para lá, mas é um
profissional de muito sucesso. E a gente está aqui, continuando o trabalho. Em outubro agora, você perguntou a minha idade, mas em outubro eu faço 67 anos, né? Aí a Aline, no meio da conversa aqui, fala, tá vendo? Ele tá com uma cara de cansado. Eu queria ter uma cara de cansado Não, dessa, porque Aline. a juventude, ela vai... É que você não viu ele lutando, Johnny. Esse homem de 67 anos lutando. Aí Eu tô você achando vai, que aí ele você vai tinha falar, meu 50, Deus. 55 no máximo. Aí você fala, meu Deus, tô mal, tô ruim. Porque quando você vê a pessoa fazendo karatê com 67 anos, aí você vai ver que é bom. Vou fazer questão de assistir. Mas quando eu tiver. fiz foi pra descontrair um pouco, mas realmente, gente, ser sonhador leva um pouco da nossa juventude, Nossa tá? É um Senhora. caminho que você tem que saber. Não, O que você tá escolhendo? Mas tudo é escolha na vida, né, Aline? A gente Sim. pode escolher. Né? Eu agora, quer dizer, se não tivesse tido a pandemia, eu não estaria provavelmente aqui. Porque meu filho estava muito bem lá em Dubai. Eu estava indo... Eu fui 5 vezes lá, eu acho, dar curso, acompanhar. Minha esposa foi convidada para ser gerenciar a fisioterapia de um hospital inglês. Então, Em Dubai. Em Dubai. O que eu iria fazer? Ia ficar aqui? Não, eu iria para lá. Mas Deus traça as coisas, por mais que ela estudou, fez o possível para estar lá. Meu filho estava muito bem lá. E de uma hora para outra você é lançado, vai lá para baixo de novo, vai, né? Nós que tinha uma estabilidade boa, financeira boa lá, enfim, tivemos que praticamente meu filho perdeu tudo, porque aluguel muito caro, negócio parado e vai virando uma bola de neve, vocês vão doar, enfim, fazer para desocupar as coisas, enfim. Mas nada é por acaso. Eu conheço que a vida nada é por acaso. E a gente, como eu disse, os obstáculos e as dificuldades são... Acho que quanto mais problemas você enfrenta, aí você pode ficar mais inteligente. O problema foi feito para você resolver. Sim. E ficar mais inteligente. Né? É só deixar o canal aqui, né, Sensei? O Instagram, quem quiser conhecer mais sobre a associação, ver essas conquistas, né? Ver toda essa inspiração, né? Pode ir lá no Instagram. Treinar, né? Também procurar academia, treinar, também, se inspirar no dia a dia. A academia, a gente admite crianças a partir de 3 anos de idade. Né? Nós temos especialistas para trabalhar com crianças de 3 anos de idade, que a gente faz um trabalho psicomotor e aprende karatê. Hoje tem muitos que estão trabalhando, treinando em família, aí vai o pai, a mãe, os filhos fazendo aula. Então eu tenho uma equipe de professores no mesmo horário, então a gente divide. Não precisa ter o horário só de criança, o horário só de adulto, etc. E nos projetos sociais, para alguém que queira, prioritariamente a gente atende crianças de 6 a 16 anos para iniciar e que tem poder aquisitivo, que é a renda familiar em torno de 2 salários mínimos. A gente prioriza. Tem algumas exceções? Tem. Toda regra tem exceção de acordo com o entendimento, enfim. Mas a base do projeto é essa. Né? Enfim, então estão convidados a conhecer a Shotokan, conhecer vários polos que a gente tem e, quem sabe, encaixa ou no projeto ou na Shotokan, ou a gente pode indicar mesmo no estado ou qualquer lugar, quem estiver assistindo. Os polos são todos em Cuiabá? Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande. Tem também outras cidades que não somos nós que gerenciamos, mas que são ligadas a gente. Né? É uma rede, né? Que a gente dá o suporte técnico e também a gente ajuda. A minha cunhada ajuda não só no karatê, minha cunhada, a Vilda, ela faz vários projetos para várias pessoas, junto com a Zilda. Zilda Barradas. Ela e a Zilda fazem muitos projetos, Sim. né? Ajudando as pessoas que realmente precisam, não têm habilidade ou capacidade para fazer, elas ajudam. A Zilda é uma grande amiga nessa luta pelas políticas públicas. A gente sempre está junto discutindo. Respeito muito o conhecimento dela também. Agora, a Vilda também eu conheço também. Agora mesmo, né, nesse campeonato não tem como esquecer, né? brasileiro, nesse campeonato brasileiro, o prefeito de uma cidade lá do interior do Rio Grande do Norte nos pediu apoio.
né? Ele patrocinou a participação de mais ou menos uns 40 atletas nesse campeonato. É uma cidade pequena lá. E ele conheceu o nosso projeto, primeiro pela TV, que saiu na época que nós fomos nos apresentar na Globo, Globo Esporte, ao vivo, e ficou muito interessado, e agora, na hora que tivemos pessoalmente, ele falou assim, a gente quer ajuda. Falei, ótimo. Já Prazer. tem. Vamos. Vamos. Sensei, só para finalizar, deixar o telefone da academia, já que a gente fez aqui tanta propaganda, né? Deixar um meio de comunicação mais fácil, né? Quem quiser ligar lá, já falar, pedir mais informações. O telefone é muito fácil, é 3321-1140. Né? Tem WhatsApp comercial? Tem. Pior que eu esqueci o WhatsApp. Mas a gente pode colocar aqui também, né, Marquito? Depois a gente coloca. Depois a Eu gente vou coloca informar aqui. vocês, aí coloca. Com certeza. Né? Mas o WhatsApp é importante porque ali a gente tem a gente direciona se é projeto, se é da academia, se é enfim, tá? Bom, Mais uma vez agradecer. enquanto né, a gente por não essa coloca aula aqui embaixo o Zap, associaçãoshotocan.com.br ou .org.br? Não, desculpa. Associação Shotokan. Shotokan, Associação lá no Instagram também, Associação Shotokan, lá já tem algumas informações, mas olha aqui no texto descritivo deste podcast que tem a informação de contato da associação. Isso. Aline, suas considerações? Só agradecer, Johnny, pela oportunidade, né? Quando o Johnny falou assim, Aline, vamos convidar alguém do esporte, né? Falei, olha, eu conheço uma pessoa, tem um pouquinho de tempo, assim, uns 30 anos, talvez, que eu conheço uma pessoa. Posso convidar, Johnny? Ele falou, pode, com certeza. Então, agradecer ao Johnny pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui colaborando, crescendo juntos. E ao Sensei Humberto, muito obrigada, né, por todo esse trabalho investido na nossa comunidade, né, porque quando a gente fala em terceiro setor, é porque a gente acredita realmente, né, nos frutos do trabalho que a gente está realizando. E ele está aqui, né? O resultado está aí para quem quiser ver. Então, agradecer a você por esse trabalho que é realizado, a toda a equipe Shotokan. E agradecer por estar aqui com a gente, aqui, passando essa tarde. E agradecer a todo mundo que está assistindo até o final. Muito obrigada por estar com a gente até agora. Aproveite e maratone todo o nosso conteúdo, que é de primeira qualidade. É isso aí, Aline. É isso aí, Sensei. Humberto, José Humberto, né? Isso. Eu chamo ele de professor, depois eu fico, rapaz, eu acho que professor... Sensei quer dizer professor? O que quer dizer sensei? Desculpa a minha ignorância. Sensei seria professor, é quem ensina, em quem a pessoa se espelha. É uma pessoa mais... É difícil traduzir, porque nós temos um entendimento diferente, né? Professor, enfim, é uma pessoa habilitada para ensinar, vamos falar assim. Tá. Né? Então, e no caso, com um conhecimento não só técnico, mas com capacidade de mostrar o caminho correto da vida. Tá? Aqui está o WhatsApp. Você consegue enxergar aí? Consigo. WhatsApp, esse que está, é da recepção. WhatsApp da Shotokan. Mas, o que está aparecendo aqui. Gente, anota aí, é o 65-99674-1430. Vamos mais uma vez, Johnny? Vamos. 65-99674-1430. É isso aí. Nesse Zap você tem todas as informações necessárias para conhecer melhor a associação Shotokan, para conhecer melhor o Sensei José Humberto e para conhecer melhor o futuro que te espera. É isso aí. Se torne um karateca, com certeza se tornará um cidadão melhor, um ser humano melhor. Eu quero agradecer aqui, encerrando mais uma edição do podcast Evento Legal, um produto da Cor de Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, especialmente das pequenas organizações que querem qualificar a sua mão de obra, especialmente essa mão de obra na área de gestão de recursos públicos para projetos sociais, para projetos de interesse público. Então essa é a nossa missão dorsal e é claro que a gente atua em outros setores também. Mas esse é o que nos move, qualificar, melhorar a imagem do terceiro setor com compliance e com accountability. Accountability é prestação de contas social.
A sociedade precisa reconhecer a importância do nosso serviço social, do nosso serviço de interesse da sociedade. Então, agradeço ao governo do estado de Mato Grosso, que, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, viabiliza o recurso necessário para a realização desses podcasts, para a realização dos eventos que compõem o Circuito Cultural Evento Legal, que é um circuito dividido em várias fases, circuito de eventos em vários setores temáticos, seja na culinária, nos motos encontros, nos rodeios, nos eventos musicais, de teatro, enfim, todas as áreas culturais, o Circuito Cultural Evento Legal realiza. Obrigado à diretoria da Cordimato, que confia a mim, confia a Aline, confia ao professor Joy, que é advogado, cofundador da Cordimato, especialista em compliance para o terceiro setor, presidente da Comissão de Estudos Permanentes do Terceiro Setor da OAB. Então, agradeço a todos os responsáveis por esse projeto, ao Marquito, que é o nosso técnico, ao Josias, a Diceli, enfim, a Carol, a Tayane, ao Wellington, ao Paulo, a todos o Emerson, o Eduardo, a toda a equipe da Cordimato que torna possível os nossos projetos. Eu agradeço a Deus por estar aqui diante de vocês e agradeço a sua audiência. Antes de apagar as luzes, clique aí no curtir, se não curtiu ainda, clique e se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber as nossas atualizações. Fiquem com Deus e até a próxima edição. Obrigado, professor, sensei. Obrigado, Aline. Obrigado. Obrigada, Johnny. Obrigado. Obrigado, Aline.